Olá, alunos, professora Simone, segunda semana de aula, então vamos dar início à nossa unidade 2. Nessa unidade nós vamos conversar sobre a organização da escrita. Lembra que eu comentei com vocês que eu não vou ensinar vocês a escrever, isso é uma outra disciplina. Mas eu vou ensinar vocês a organizar e, claro, obviamente vou dar algumas dicas sobre a escrita. Mas mais no sentido de por onde começar a escrever o manuscrito, o que eu tenho que ter em mãos para poder começar a redigir o manuscrito, como eu organizo todo o material para daí sim na unidade 3 nós começarmos a falar do processo de submissão, tá? Que aí a gente vai falar do cadastro no periódico, fazer entrar com o login e senha no sistema de submissão, fazer o upload dos arquivos, mas nessa unidade 2 nós vamos aprender a organizar esses arquivos, tá? Para que na unidade 3 nós já tenhamos tudo isso pronto e aí é só fazer o upload, aí é fácil, né? Então essa aula de hoje nós vamos fazer, obviamente, a unidade 2 em várias partes, como a gente fez na 1. Sempre a aula de 1 hora para não ficar muito cansativo e vocês vão se organizando aí, fazendo os intervalos, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente vai ver aqui, então, nesse módulo são partes de um manuscrito, como começar a escrever e por onde? O que eu começo primeiro? Ah, professora, eu faço o título, a introdução. Daí, não necessariamente é essa a ordem, certo? Nós vamos ter dicas. Lembra que tudo que eu vou falar aqui são dicas de como eu faço, de como eu aprendi a fazer e que funciona para mim. Talvez para vocês funcione diferente, né? Claro, cada um vai se adaptando e fazendo da forma que acha melhor. Mas eu vou ensinar o que para mim funciona muito bem, né? Na prática, né? De experiência que eu venho tendo com meus alunos, com o meu trabalho, e que hoje de tudo que eu faço, o que eu mais gosto é escrever, submeter e responder. Inclusive hoje chegou uma resposta aqui, que quando a gente falar da response letter, eu vou mostrar essa revisão que chegou hoje. Foram 3 revisores. Eu só li a metade até agora, porque eu li, já parei, comecei a respirar, amanhã eu leio mais um pouquinho, que é para eu não me assustar, né? Mas a vida é assim, nós vamos responder, isso vai dar certo. Então, o que eu mais gosto de fazer é isso, né? Por quê? Porque é um método, é uma técnica que se você fizer da forma que tem que ser feita, 1 hora vai dar certo, né? Uma professora uma vez falou para mim assim, Simone, a parte mais difícil é escrever o manuscrito. Uma vez ele escrito, em algum lugar ele vai ser publicado. Mas, claro, lembra, para eu ter um manuscrito escrito, eu tenho que ter um manuscrito. E para eu ter um manuscrito, eu tenho que ter a resposta para uma pergunta adequada e relevante. Quer dizer, eu tenho que ter uma pergunta relevante, eu tenho que ter usado os métodos adequados e eu tenho que ter achado uma resposta para essa pergunta. Aí eu tenho um material em mãos que eu consigo escrever um artigo com ele. Se eu não tiver isso, aí eu posso escrever o que for aqui que não vai dar certo. Mas se eu tiver isso, e eu escrevi, botei no papel, no formato de um manuscrito, em algum lugar ele vai ser aceito. Lembra que eu contei para vocês que eu tive inclusive foi esse ano, que ele foi aceito na 9ª submissão. Nós tivemos 8 nãos, 8 recusas. Tu acha que a gente desistiu? Não, batia e voltava, batia e voltava.
Ele chegava, não dava nem tempo da gente sofrer, que a gente já estava escolhendo. Antes dele voltar, a gente já tinha uma lista, ó, essa, vamos mandar para essa, se não der certo, mandar para essa, para essa, para essa, para essa. Então, quando voltava, a gente já sabia até para qual revista que a gente ia mandar de novo. Claro que se viesse algum questionamento, a gente tentava assimilar aquilo, arrumar o que eles sugeriram ou criticaram, né? Melhorava, mudava as regras para as regras da outra revista, arrumava a referência e mandava para outra. Não dava uma semana, ele batia aqui, mandava para outra. Levava um mês, manuscrito recusado. Dava uma semana, mandava para outra. E assim ia. Quando deu na 9ª vez, deu certo. Por quê? Porque ele estava escrito, né? Eu tinha uma pergunta, eu tinha uma resposta, eu usei os métodos. Obviamente que cada revista tem seu escopo, seus critérios. Porque uma revista recusa o seu trabalho, não quer dizer que o seu trabalho está ruim, né? Tem revistas que recebem 1000 manuscritos por mês e só podem publicar 20. O que ela vai fazer com os outros? Vai recusar. Isso não quer dizer que os outros estão ruins, né? Então, assim, a gente tem que entender o processo de editoração, de submissão, todo esse processo. E como eu falei, não tem que ter amor, né? É sem amor. Chegou aqui, não tem nada pessoal contra mim, não. Não quis, alguém quer. A fila anda, vamos pro próximo. Mas claro que não é assim, né? Devolveu, os caras criticaram, você não arruma nada e manda para outra. Não, você tem que assimilar as críticas, ver por que eles negaram, tentar mudar o que for possível, ou vai lá na discussão e coloca que toda discussão tem os pontos fracos, né? Você fala, ó, apesar do N ser pequeno, nosso estudo ele é muito importante porque é o primeiro relato, então... Por exemplo, né, se um dos pontos fracos é o teu N pequeno, número de amostras pequeno, você fala que você tem ciência e você escreve isso na discussão, gente, tá? Os pontos fracos têm que ser reconhecidos porque isso, inclusive, é um ponto que mostra que o autor tem consciência do trabalho dele, dos pontos positivos e negativos, e ele está deixando isso claro para o seu leitor. Né? O leitor não pode ser enganado, né? Então, na discussão sempre tem um espaço lá para você pontuar os pontos negativos do seu trabalho. Claro que você não vai criticar, você fala que você sabe daquela fraqueza, daquele ponto fraco, mas por outro lado ele compensa isso porque ele tá, aí você vai e bota um ponto positivo ali. Então, é uma argumentação, né? Então, esse processo todo, ele tem que desmistificar um pouco e é uma questão de diálogo com o revisor, com o editor, falar, não, eu sei, eu tenho consciência disso, mas olha só, veja bem, ele é muito importante por causa disso, porque alguém pode precisar. Então, só que para você ter esses argumentos, a gente volta lá para a aula da semana passada na questão da leitura. Se você não tiver com a base muito bem fortalecida sobre o seu tema, você não tem como argumentar. Porque você não tem argumentos. Você nem sabe se você está certo ou se está errado, né? Porque você não leu, porque você não sabe. Então, tudo é um processo. Tudo é um processo que vai acontecendo aos poucos, tá? Então, a linguagem... Então, o que mais nós vamos falar? Por onde começar a escrever, nós vamos mostrar aqui como se organiza, como é que se escreve, os arquivos, os formatos, as extensões de figura, de tabela, de texto, a linguagem, tá? Plágio, nós vamos tocar no plágio de novo, algumas dicas de como evitar o plágio e também tem uma dica muito boa aqui que eu vou mostrar para vocês. E a cover, aqui nós vamos falar sobre a cover letter, que é de novo aquela carta de apresentação que você manda para o editor da revista, não vai aparecer na sua publicação, mas você manda
pro editor se apresentando, contando a história do trabalho, né? E em anexo vai o trabalho, como se então fosse uma carta de apresentação. Tá? Então, tem umas regras também para isso. Não é uma regra que existe padronizada, igual as regras de formatação, de referência. Não, é uma regra de etiqueta, de ética, né? Então, existe eu tenho um modelo aqui, vou mostrar para vocês. Eu uso ele, vou mudando, vou alterando um pouquinho, mas tem lá uma formatação mais ou menos coerente de como que se faz, tá? Bom, de uma forma geral, o que você vai fazer? Você vai organizar tudo, né? Aqui nós já temos tudo pronto para uma submissão, mas nós vamos agora falar um pouquinho de cada um desses arquivos aqui. Então, vamos lá, eu tenho um manuscrito da Karine, inclusive a Karine é a aluna que deu aula para você sábado, né, de Qualis. Então, ela é aluna de doutorado e foi submetido um manuscrito dela para PLOS Neglected, tá? Então, aqui tem todos os arquivos que a gente foi organizando numa pastinha lá no meu computador, tá? Botei lá, manuscrito, PCM, Karine, aí tá aqui, Submission to PLOS Neglected. Então, são os arquivos para submissão, porque dentro aqui nós temos o arquivo do Corel, que a gente usou para gerar as figuras, mas aqui, nessa pastinha escrito Submission, é o que eu vou precisar na hora que eu abrir o sistema da revista e começar a fazer os uploads, tá? Então, por exemplo, o primeiro arquivo que eu tenho aqui é uma cover, a cover letter, né? Depois eu tenho a página de título, aí eu tenho tudo em Word, ó. Aí eu tenho o arquivo de texto em Word, que é onde está o meu manuscrito. Introdução, metodologia, resultado, discussão, referências bibliográficas, está tudo ali, né? Depois eu tenho um arquivo no Word com as tabelas. Tá? As tabelas que vão no texto, normalmente elas estão no Word. Aqui eu tenho um arquivo de Excel com tabelas, mas são aquelas tabelas que vão no material suplementar. Aí, normalmente, você deixa em Excel, porque é um arquivo que fica, não aparece no artigo depois, mas fica no site da revista, e aí é um arquivo facilmente editável para, por exemplo, quem quiser. Normalmente, dados brutos ficam aqui, porque serve para depois revisão sistemática, alguma coisa assim. Então, normalmente, suplementar as tabelas ficam em Excel e as tabelas que vão dentro do texto em Word. Mas, de novo, isso depende muito da regra da revista. Vai estar escrito lá nas regras de submissão, tá? Daí eu tenho aqui um PDF com o certificado de edição de inglês, porque eu mandei esse texto para revisão na American Journal Experts. Então, é uma empresa que faz revisão de inglês. Aí, no final, ela dá um certificado de que aquele manuscrito ali foi revisado. Normalmente, eu mando junto, tá? Na minha submissão, que é para o editor ver que o texto já está corrigido para o inglês. Daí, eu indico isso na cover, tá? E lá na cover, eu escrevo que o artigo foi revisado pela empresa tal, e que o certificado está em anexo. Daí eu anexo lá no sistema em outros, aí eu escrevo certificado de edição de inglês. Aí aqui eu tenho, por exemplo, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Então, no meu manuscrito, existem 4 figuras. Existe mais 2 figuras, mas é suplementar. Então, vai lá no material extra, junto com a tabela, aí eu identifico como figura suplementar 1 e figura suplementar 2. Porque na hora de eu fazer a submissão, eu já vou chamando vou fazendo o upload dessas figuras. Elas já estão no formato correto. Qual é, professor? Nós vamos falar. Nessa aula aqui, na unidade 2, nós vamos falar sobre tudo isso. Eu estou só mostrando aqui para vocês terem uma visão geral. Esse é o primeiro slide. A última slide dessa unidade vai ser isso aqui de novo, para mostrar que a gente já viu tudo um por um, tá? Uma dica muito importante que eu vou falar é que vocês tenham sempre em mãos um PDF
com um artigo publicado recentemente nessa revista. Então, por exemplo, aqui eu peguei um paper modelo, tá? Que foi publicado na PLOS Neglected e que eu uso aqui, porque às vezes eu tô lendo lá as regras pro autor, né? O guideline do autor, as instruções pro autor, e eu fico na dúvida, ele tá falando aqui que é para eu escrever o resumo assim, eu não entendi. Aí você vai pro paper que foi publicado recentemente e olha como é que tá o resumo. Ah, tá, é assim, então tu vai lá. Então eu sempre tenho um artigo publicado naquela revista pronto ali, mesmo que eu não preciso nem ter citado esse trabalho, né, no meu manuscrito, mas ele serve de modelo de formatação para eu saber como é que eu tenho que organizar ali tudo, tá? Essa revista, ela lá no site dela tem um checklist. Então é um Word que tem lá linha por linha tudo que eu não posso deixar de colocar, de arrumar. Por exemplo, as palavras-chave estão separadas assim, assim, assim. Tem tantas palavras-chave, o resumo tem tantas palavras. Ele vai dando um checklist que fica fácil de você conferir. Então, nem todas as revistas têm isso, essa tem. Então, eu botei o checklist aqui, porque aí agora que eu acho que está tudo pronto, eu abro o checklist e vejo se realmente, vou linha por linha, conferindo para ver se está tudo ok. Então, eu já deixo ele aqui pronto. E aqui, ó, tem um PDF que já está com o draft, né? Então, depois que eu fiz a submissão de todos esses arquivos aqui, ele gerou o draft, que a gente falou na aula passada, e eu deixei aqui dentro só para armazenar qual foi a versão que foi enviada para a revista, porque quando vier as revisões, eu abro aqui, sei que o cara fala assim, na página 7, na linha 33, você escreveu isso, isso e isso, e eu não entendi. Aí você abre aqui, porque daí a página 7 na linha 30 é em relação a esse arquivo que foi o que ele recebeu. Então, eu já deixo o draft aqui dentro. Isso, após a submissão, eu deixo o draft aqui para quando vier as revisões, eu sei que daquela submissão o draft gerado foi esse aqui. Tá? Bom, mas depois a gente volta nesse slide. De uma forma geral, quando o manuscrito ele é aceito, aceito para a publicação, e aí ele sai lá na revista publicado, o artigo. Esse aqui é um artigo publicado na Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Aí tem lá o título, isso aqui já está editado lá, né, pelos indianos. Olha, essa revista é Open Access, tá? Então esse artigo está disponível para todo mundo. Aqui, ó, aparece, vamos ver se eu aumento um pouquinho. Aparece quem foi o editor desse artigo, quem revisou, quem é o autor correspondente. E olha isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Opa, desculpa. Ele foi recebido no dia 3 de fevereiro de 2019. Ele foi aceito no dia 24 de junho. Então, significa que do dia 3 de fevereiro até o dia 24 de junho foi o processo de revisão aos pares. Então, a revista recebeu no dia 3 de fevereiro, o editor olhou, mandou para os revisores, os revisores conferiram, mandaram para o autor mandou de volta, aí eles acharam que estava ok ou não, mandaram de novo para eles corrigir, voltou lá, e aí no dia 24 de junho foi aceito, ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? 4 meses e um pouquinho, isso é muito bom. Tá? No mesmo dia, um mês depois ele foi publicado. Então, nesse período de um mês aqui é quando aquele trabalho, após ter sido aceito, aí os autores tiveram que pagar a taxa, foi lá para os indianos formatar,
Aí voltou, arará, até sair na página da revista, levou um mês. Mas aqui o artigo já está aceito, já pode botar até no Lattes, já tem DOI, tá? Então, daqui até, nesse período de um mês, é que ele fica lá, que a gente costuma chamar de impresso, ou no prelo. Mas ele já está disponível no site da revista, mas quando você abre, ele está no Word, tá? Mas já tem DOI, o artigo já é considerado artigo publicado. Mas o que eu quero mostrar mais aqui para vocês é esses dados que saem aqui na revista, né? Esse período entre recebido e aceito indica indiretamente se o seu paper foi muito difícil de editar ou não, de editoriar. Ou seja, trabalhos que demoram aqui, né? Aqui demorou 4 meses, mas trabalhos que levam mais de um ano, significa que voltou, aí você respondeu os questionamentos, aí os revisores não gostaram, mandaram de volta, ou seja, foi difícil até a revista aceitar. Então, meio que indica que o teu trabalho, ele não estava tão bom assim, sabe? Mas, claro que tem revistas que demoram muito também para dar resposta. Tem umas que dão resposta em um mês, tem outras que dão resposta em 3 meses. Essa que nós mandamos aqui, o trabalho essa que eu recebi hoje, que eu falei para vocês, a resposta dos revisores, eram 3 revisores mandando arrumar um monte de coisa. Nós submetemos isso aqui em julho, no dia 5 de julho. E eles, só hoje, dia 20 de novembro, é que veio a primeira resposta dos revisores. Aí eles deram 60 dias para a gente responder. Às vezes eles dão 30, às vezes eles dão 15, às vezes eles dão 7, depende da quantidade de coisa para arrumar. Às vezes eles dão 3 meses, para nós eles deram até o dia 19 de janeiro. Nós queremos responder até antes do Natal. Por quê? Porque a gente quer, né, entrar de férias. Então, eles já dão com prazo bem grande, assim, tá? Normalmente. Aí vai voltar, quando a gente responder, vai voltar para eles. Vamos imaginar que a gente responda dia 25 de dezembro, volta para eles. Aí eles vão levar o quê? Mais um mês para dar resposta de volta para a gente. Aí vamos imaginar que no dia 20 de janeiro eles dão o aceite. Aí o que vai sair no nosso trabalho é assim, ó, recebido em 5 de julho, aceito em 20 de janeiro. Aí tem aqui o período no qual houve, então, a editoração do trabalho, tá? Trabalhos com 1 ano de intervalo aqui são meio mal vistos, tá? Bom, então era só para vocês entenderem o que significa isso que aparece aqui assim nos artigos. Bom, voltando lá na organização do manuscrito, então, quais são as partes que compreendem um artigo científico? Então, o artigo ele tem um título, aí tem os autores, né, com as suas afiliações, ou seja, o nome de cada um dos autores e em qual instituição ele pertence, tá? Por que é importante isso? Importantíssimo, tá? Porque as instituições, elas lembram, a CAPES avalia as instituições pela publicação. Então, é uma forma de garantir para a instituição na qual você fez o curso que você publicou e dar o crédito para ela, né? Por exemplo, vamos imaginar que vocês desenvolveram um trabalho entre 2018 até 2020, né? 2018, 19 e 20 vocês fizeram o mestrado. E aí, em 2021, vocês estão escrevendo o manuscrito, aí submetem, aí vai ser aceito só lá em 2022. Você não está mais no mestrado, já terminou o mestrado lá em 2020,
Mas a filiação que tem que estar ali tem que ser do mestrado. Ah, professor, mas eu não estou mais lá, eu já até terminei, agora eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde, na universidade, no Natal, Não, porque o trabalho, a filiação corresponde ao período que você desenvolveu aquele trabalho. Ah, professora, mas quando eu desenvolvi o trabalho, eu era da Secretaria de Saúde, eles me liberaram para fazer o mestrado. Ótimo, então você bota 2 instituições. Naquele ano, naquele período em que você desenvolveu o trabalho, e não no período em que você publicou. É o período onde aquela metodologia que você fez naquele período ali, você estava afiliado em qual instituição? Se você é um aluno do programa de mestrado, você nunca pode deixar de fora o programa, tá? O programa tem que ser uma das suas afiliações. Ah, mas eu também era um professor em tal e tal lugar, mas eu dava aula de noite e eles não me liberaram para fazer porque eu continuei fazendo e não precisei da liberação deles. Você bota se você quiser, não tem nem por que botar, porque eles não fizeram parte do teu trabalho. Eles não contribuíram. Você não leva o nome da instituição, você, né? Agora, não, eu era funcionário da Secretaria de Saúde, eu fui dispensada para fazer o mestrado, nos dias lá da aula, quando terminou, eu peguei meu título, apresentei lá, então eles fazem parte do seu trabalho, né? Você leva junto o título, o vínculo empregatício, porque eles estavam ali no teu processo. Então, você coloca as 2 instituições. Eu falo isso, assim, só para vocês sempre lembrarem de não deixar ninguém de fora. E o ninguém, às vezes, é uma instituição também, certo? Então, tenta lembrar, pensar naquele período você trabalhava onde e coloca as instituições na qual vocês estavam afiliadas, tá? Bom, então, além do título, nós temos então os autores, tem um abstract, palavras-chave. Nós vamos falar aqui hoje sobre palavras-chave, né, de escritores. Tem regrinhas, o que é isso, como é que a gente faz, como é que a gente organiza, o que significa, por que elas existem, tá? Por quê? Porque a importância delas, vocês vão ver o quão importante elas são, e a gente às vezes deixa título e palavra-chave e abstrato para fazer por último e faz rapidão de qualquer jeito. Mal vocês sabem que são as 3 coisas mais importantes do seu artigo no primeiro momento, são as mais importantes. Ou seja, se você sai para ir em algum lugar, vamos imaginar, tá jovem aí, vai para balada, né? Aqui, querendo arrumar um namorado, uma namorada, o que você faz? Você se arruma, bota uma roupinha nova, arruma o seu cabelo, bota um perfume, a menina bota uma maquiagem, bota um brinco, se enfeita todo, né? Claro que, segundo Fernanda Montenegro, a beleza importa nos 15 primeiros minutos. Depois você tem que apresentar algo mais. A mesma coisa aqui. Nos primeiros 15 minutos, o que vai aparecer do seu trabalho lá no PubMed é o título, o abstract e as palavras-chave. Depois de 15 minutos, depois que o cara leu o teu título, leu o teu resumo, se interessou pelo trabalho, ele vai baixar o PDF para ler o trabalho completo, e aí você tem que ter algo mais ali dentro. Tem que ter algo sólido, coerente com o seu resumo. Mas é o resumo, é o título e as palavras-chave é que vendem o seu trabalho, assim como a sua roupa que você bota para ir para balada, o brinco, a maquiagem, o cabelo com chapinha, a unha que você pintou, o menino bota lá uma camisa nova, passadinha, engomadinha, calça com vinco, né? Sapatinho lustrado. É a mesma coisa aqui. Se você quer causar uma boa impressão, você tem que fazer um título, um abstract e as palavras-chave com muito cuidado, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, o trabalho tem que ter uma introdução, e o que significa essa introdução, o que tem que estar na minha introdução, por que eu faço uma introdução, e qual é o objetivo de uma introdução de um artigo, o que tem que ter ali, por que ela existe. Porque se vocês entenderem isso, vai ficar mais fácil de vocês escreverem a de vocês.
Materiais e métodos, várias dicas de materiais e métodos, tá? De como escrever, como citar, como colocar nome de produto, com empresa, com, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Resultados, discussão, agradecimentos, lembra? Tem algumas pessoas, algumas entidades, órgão de financiamento, a bolsa. Tem alguns itens que não podem faltar nos agradecimentos. Então, a gente, de novo, não pode deixar o agradecimento para fazer assim meio... Então, nós temos responsabilidade com a instituição no qual a gente se formou, com os órgãos que financiam pesquisa, que financiam os estudos, as pessoas que nos ajudaram, né? Lembra lá... apoios técnicos, revisão de inglês, que não cobrou, só corrigiu pra gente, porque se cobrou, você contratou um serviço, não precisa botar em agradecimento, porque ele não fez mais nada do que obrigação, né? Você contratou um serviço, você pagou, mas a pessoa, não, eu tenho experiência em inglês, eu reviso pra você, revisou, não vou cobrar nada, vai pros agradecimentos, tem umas frasezinhas que você coloca lá. A CAPES que deu a bolsa de estudo para o fulano de tal. Mas às vezes entra no seu trabalho um PIBIC, que naquele período em que você estava fazendo os experimentos, aquela pessoa que ajudou você numa extração, ajudou você a fazer uma organização de referências no EndNote, eu não sei, qualquer coisa, a pessoa ajudou você a fazer. Aquela pessoa naquela época estava no laboratório, ganhando uma bolsa da CAPES de iniciação científica, tem que agradecer lá embaixo, tá? Porque você reconhece os órgãos que estão apoiando a pesquisa, tá? Usei algum equipamento, para o meu estudo, eu extraí tal coisa, que eu usei o laboratório do fulano de tal, que ele é um laboratório que eles montaram com dinheiro de projetos aprovados do CNPq. Mas no meu projeto não tinha nem... No meu trabalho, eu fiz ele sem recurso, eu não usei, não tinha nenhum projeto, meu orientador não tinha nenhum projeto aprovado. Então, eu não tenho que agradecer nenhum órgão de fomento. Mas se você usou um outro laboratório que está lá todo equipado, centrífuga, freezer, geladeira... termociclador, um monte de equipamento, aquilo veio de algum lugar, veio de um projeto que um dia recebeu um financiamento. Então, você vai e pergunta para aquela pessoa, para o chefe do laboratório, eu queria agradecer os órgãos de fomento que ajudaram a montar esse laboratório, porque eu usei esse laboratório. Quais são os principais que você me indica de colocar nos meus agradecimentos? Porque não é uma coisa momentânea, entendeu? Então, você tem que sempre reconhecer quem ajudou. Às vezes, ajudou antes de você chegar, mas se tá lá para você usar, alguém fez. Tá? Então, sempre procurar não dar crédito a tudo que você teve acesso, tá? As referências a gente vai ter uma aula, né, sobre... editores de referência, gerenciadores de referência, Mendeley, EndNote, que vai ser a nossa última aula, tá? Mas é um item que faz parte do artigo. E, obviamente, dentro dos resultados aqui, eu tenho figuras e tabelas, e daí, obviamente, eu vou ter um arquivo com as legendas das figuras, tá? Eu tenho que fazer um arquivo no Word separado com as legendas. Figura 1, aí bota a legenda. Figura 2, figura 3. Vou mostrar isso para vocês, tá? Então, por onde eu começo a escrever meu manuscrito, professora? Aqui existe um artigo publicado, quem quiser copia aqui e cola lá na internet, e lá tem dicas de como escrever, de novo, nossa aula não tem esse intuito, né? Então, eu vou dar dicas, eu não vou ensinar a escrever, eu vou dar dicas, tá? Por onde eu começo? Bom, primeira coisa que você faz é uma lista
com as figuras que você tem. Lembra que eu disse que a primeira coisa que você faz, antes de sentar e começar a escrever até o título, você faz as suas figuras e as suas tabelas. Nem que depois você vai lá e edita melhor, faz melhor, muda e tal. Mas você tem que ter os teus resultados organizados em figuras e tal. Tem gente que quando tu vai fazendo os experimentos já vai montando no PowerPoint. Bem legal. Eu fiz um experimento, por exemplo, de uma PCR hoje. Aí o resultado foi esse, já pega a figura, monta ela tudinho, escreve lá os controles, faz uma legenda, quem for os controles positivos, negativos, descreve o pedaço da metodologia, bababá, e já deixa ali no PowerPoint a figura com a legenda e um pedacinho descrevendo, um parágrafo descrevendo a metodologia. Aí fez outro experimento, coloca ali, vai colocando. Por quê? Porque no PowerPoint, porque é uma forma de você olhar e ver o que você tem de resultado. Porque às vezes você trabalha, e você não tem nada, não tem resultado nenhum, porque você não está lembrando de tudo que você já fez. Mas a hora que você olha para a imagem, você vê, é mesmo que você sair de dentro do problema, não que seja um problema, né? Mas sai de dentro e olha de fora. Você vê coisas que quando você está ali dentro você não enxerga. Então, você tem isso, você pode começar a escrever o seu trabalho por onde você quiser. Eu vou dar uma dica de onde é melhor começar a escrever. Mas essa questão aqui de você ter a figura e a legenda da figura. Figura e tabelas, tá? Então, os resultados. Ou em figura ou em tabela. Figura pode ser uma foto, pode ser um gráfico de pizza, um gráfico de barras, de linhas, isso tudo é figura. E tabela é tabela, tá? Então, os teus resultados ou eles vão estar em tabela ou eles vão estar em figuras. Então, você tem que fazer uma lista com todas essas figuras e as legendas ali. A lista e imprimir. Figura 1 tá aqui, figura 2 impresso na folha, figura 3, figura 4, a legenda, tudo ali. Aí você vai anotar, se você estiver fazendo no Excel, como eu falei, a metodologia já vai estar junto. Senão você vai fazer uma lista de todos os métodos que você utilizou. Por exemplo, para a figura 1 fiz o PCR, fiz uma extração de DNA, aí eu quantifiquei, daí fiz uma PCR. Tá, para a figura 2 eu fiz uma cultura de células com um teste de citotoxicidade. Na figura 3 eu fiz... Então, você vai descrevendo os métodos que você usou em todo o seu trabalho. Faz uma lista dos métodos. Porque isso vai ajudar você a descrever a metodologia depois, tá? Como é que você coletou? Eu coletei as amostras. As amostras foram coletadas assim, assim, assim. Depois foi extrair DNA, depois foi... Então, você vai listando os experimentos que você fez, os métodos que você utilizou. Outra coisa que você pode fazer é uma tabelinha, aí você pode fazer no Excel, no teu protocolo de pesquisa, no teu caderno de protocolo, né? Você vai colocar lá os reagentes que você usou e a empresa, a origem, tá? Por exemplo, eu usei uma enzima TAC DNA polimerase que eu comprei da Promega, a empresa, né, da marca Promega. Essa Promega é São Paulo, Brasil. São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Aí você já vai escrevendo tudo ali. Aí eu usei também um Agar BHI que eu comprei da tal marca, tal cidade, tal país. Você vai listando tudo ali. Por que isso? Porque depois, quando você for descrever a sua metodologia, você vai ter que colocar essas informações lá, tá? Por quê? Porque a metodologia ela tem que ser exatamente o que você fez.
Porque se uma pessoa quiser repetir o seu experimento para achar o mesmo resultado que você achou, ela vai ter que usar as mesmas coisas. E em pesquisa você tem que deixar claro e transparente todo o processo que você teve para chegar naquele resultado. Para garantir transparência e confiança no seu resultado. Tá? Então, uma metodologia mal descrita, o revisor olha, recusa o trabalho, ele nem vai dizer para você por que ele recusou, porque ele olhou a metodologia escrita mal e mal, ele fala, esse cara não tem o mínimo de cuidado em descrever o método, quanto mais para fazer. Recusa que não vale a pena nem eu dizer para ele por que eu vou recusar, porque tá... dispensa esse cara. Entendeu? Então, por isso que quando eu falo que quando vem o e-mail com as revisões, com aquelas cacetadas toda que os revisores dão, não, porque a tal coisa tá ruim, que eu não sei o que tu fez errado, não tá certo, e os autores se confundiram. Quando o editor manda para você as considerações dos revisores e te dá um prazo para responder, é porque o seu trabalho merece ser publicado. É só arrumar. Porque quando tá ruim, o cara nem manda. Eles não têm nem o trabalho porque isso dá trabalho. Tu imagina o quanto que um revisor não tem de trabalho, de ler com atenção tudo e pontuar tudo que ele achou que tá ruim. Olha o trabalho, olha, na verdade, olha o que ele está fazendo por você, pelo seu trabalho. Olha a ajuda que ele está te dando. Então, quando está muito ruim, não vale a pena, o cara não faz isso. Por que ele vai perder tempo com algo que está tão ruim, que não vai dar nem para consertar? Aí o que o editor manda? Infelizmente, o seu trabalho não somos capazes de aceitar o seu trabalho foi recusado. E nem diz por quê. Quando é assim, meu filho, fica atento que o negócio acho que tá ruim, tá? Porque quando vem a cacetada, vem aqueles 3, 4 revisores mandando-lhe, criticando um monte de ponto, fica feliz, é só você sentar ali e responder um por um dos questionamentos, arrumar um por um dos pontos que o cara pediu. Vai lá, arruma um por um, responde o que não dá para arrumar. Você vai ter que explicar para ele por que você não fez, por que não dá para fazer. Aí nós vamos chegar lá na Response Letter, eu vou dar alguns exemplos, porque cada caso é um caso. Mas tenham em mente isso, tá? Então, tem que ter transparência na hora de descrever a metodologia para o cara que está lendo confiar em você. É a mesma coisa que controle. Uma vez eu mandei um trabalho, foi esse paper da Frontiers, que eu contei para vocês que a gente achou que ia ser recusado, que a gente queria applause neglected, mas que no fim foi aceito. Por quê? Aí um dos revisores falou bem assim, era um elogio, né? Os autores foram excessivamente cuidadosos com os controles. E aí ele questionou umas coisas lá, mas na hora que ele começa a apresentar a sua revisão para o editor, ele sempre faz um resuminho, né? Os autores descrevem um estudo assim, assim, assado, está bem descrito ou não está bem descrito, a metodologia é adequada, os achados são inéditos. Ele dá o parecer dele como expert da área. Entretanto, alguns pontos necessitam ser corrigidos, tais como, aí ele vem com as cacetadas dele. Mas nesse resuminho assim, um dos revisores escreveu isso como um elogio. Os autores foram excessivamente cuidadosos com os controles. Excessivamente cuidadoso é que a gente fez muito mais do que precisava ser feito. Só que isso é bom,
a gente ia fazer uma extração, botava um controle positivo, um controle negativo, o controle do reagente, o controle... Por quê? Porque quanto mais controles você coloca, mais garantia você dá para o seu achado. Não cabe, mas e se fosse isso que tivesse... E se o resultado que você achou não é do seu paciente, mas é do reagente que está ruim? Mas e se... Então, a gente fez muitos controles, tudo a gente fazia... Por quê? Porque a gente estava preocupado com a metodologia, preocupados em garantir que o método que nós estávamos usando para chegar no resultado era adequado para aquela pergunta que a gente tinha. Então, essa é a ideia que vocês têm que ter em mente na hora de estar fazendo o experimento, tá? Outra coisa que você já anota ali, antes de começar a escrever, se você usou animais, se você fez ensaio ex vivo com camundongo, infecção em camundongo, ou cultura de célula e tal, você tem que ter o comitê de ética em animais, a aprovação, aí você já anota o número do parecer favorável lá, autorizando você a fazer o estudo, já deixa anotado que isso vai ter que ser descrito, tem que ser colocado em materiais e métodos. Mesma coisa para seres humanos, tá? Então, se você usou dados laboratoriais, ou amostras biológicas, ou é um ensaio clínico que envolve seres humanos, você tem que ter autorização do comitê de ética e já deixa anotado o número lá do parecer, tá? Que isso você tem que descrever no método também. Bom, então você já tem tudo isso aqui, aí você precisa começar a escrever, né? As partes que você vai escrever do seu trabalho são introdução, materiais e métodos, resultado e discussão. O que é que significa cada uma dessas coisas? Por exemplo, a introdução. Na introdução, você vai fazer como se fosse uma redação. É um texto que, em resumo, ele tem que responder, ele tem que representar, tem que estar escrito ali o que faltava eu saber, qual é o gap, qual é a lacuna no conhecimento daquele tema que faltava e eu fiz. Isso tem que estar ali. Você, claro que na introdução você começa, né, uma história bem ampla, tipo, paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica, restrita à América Latina, onde que ela é mais ampla. Aí começa na América Latina. Aí você vem, no Brasil não sei o que, no Centro-Oeste, no Mato Grosso, em Campo Grande, no meu bairro. Certo? Claro que não necessariamente você tem que fazer isso, mas é só para exemplificar para vocês que a introdução ela começa no geral e afunila até o seu objetivo. O meu objetivo é descrever a prevalência de paracoccidioidomicose na UFMS. Como é que eu começo a minha introdução? Na América Latina, no Brasil, no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e na UFMS. Acabou na UFMS porque o meu objetivo era na UFMS. Tô generalizando bem assim, tá? Então, na sua introdução, quando você faz esse apanhado geral, começa amplo e afunila para dentro do seu objetivo, você tem que descrever ali qual é a lacuna, o que não se sabia e com os meus resultados desse trabalho, eu complementei. Tá? Materiais e métodos como que eu fiz para chegar para preencher essa lacuna. Qual foi a metodologia que eu usei para chegar nesse resultado que preencheu essa lacuna? Os resultados o que eu encontrei. Usando essa metodologia, o que eu encontrei de resultado. E como que, claro, esse resultado vai preencher a lacuna, mas o que eu achei são os achados pontuais. Aí entra a sua figura, suas tabelas,
Vai entrar tudo aqui, tá? E a discussão? A discussão é a mais legal. Por quê? O que eu encontrei, isso que eu encontrei, o que significa? Então, na discussão, eu não descrevo de novo o resultado, tá? O resultado está descrito aqui. Eu não vou botar... tanto que na discussão, você não escreve mais figura 1, tabela 1, figura... Não, você não chama, você não cita mais resultados. O resultado está tudo aqui. Então, na figura 1, são mostrados as prevalências do... Tabela 2, descreve... Blá, blá, blá. Agora, quando chegar em discussão, você vai dizer o que significa os seus resultados. E o primeiro parágrafo olha isso, o primeiro parágrafo da introdução, você coloca o seu achado mais importante. A sua discussão é o contrário da introdução. A introdução você começou geral e afunilou. Aqui você começa do mais importante e abre ela. Pega aquilo que é mais importante que você achou e começa a abrir. Eu achei isso, fulano lá nos Estados, na Europa achou isso, no Japão achou isso, nos Estados Unidos achou isso. Aí você vai abrindo, você vai mostrando o que aquele seu achado significa para o conhecimento científico total. A ciência, o que se sabe sobre o tema, o que o seu achado, como ele se encaixa dentro do todo. Como é que ele contribui para melhorar e preencher a lacuna que existia, que você pontuou lá na introdução. O que avançou na área, naquele tema que você está estudando, o que avançou de conhecimento com o seu resultado? Isso tem que estar na discussão. Eu achei isso, fulano não tinha achado o contrário, mas o outro uma vez disse no trabalho dele que ele também tinha achado igual eu, que aí você começa a fofoca. Isso significa que possivelmente, talvez existam, você vai sugerindo o que pode estar acontecendo com como é que o seu resultado se encaixa dentro disso tudo, certo? Então, quando quem lê o seu manuscrito tem que ver essas respostas para essas perguntas simples aqui, ó, dentro da sua introdução, na sua metodologia, no seu resultado e na sua discussão. De alguma forma, você não precisa botar o meu resultado significa que, não precisa estar assim tão direto. Mas quem lê tem que responder isso aqui depois. Tem que entender que tem que estar claro o que contribuiu, o que avançou, como você vai escrever a sua redação, certo? Bom, aqui é o que eu falei para vocês. Então, antes de começar tudo, tenha em mãos um artigo recente da revista. Pode ser sobre... eu estou escrevendo sobre paracoccidioidomicose. É um fungo, uma micose causada por um fungo. Eu posso pegar um artigo sobre Covid, que é um vírus. Ou HIV, qualquer outra coisa. Não importa o tema, importa a formatação. Porque agora, na hora de escrever, eu vou começar a organizar a minha escrita nas normas da revista. Claro que eu baixei também a norma da revista, que eu já escolhi. Lembra que a gente escolhe a revista, o periódico, antes de começar a escrever? Como é que eu escolho? Olhando o que eu tenho de figura e tabela, vendo o que aquilo significa para preencher a lacuna do conhecimento, qual a importância daquilo. Aí eu decido se é Qualis B1, A2, A3, vou lá, escolho a revista, vejo se paga, se não paga, se eu tenho... Tudo que a gente viu na aula passada. Então, agora aqui eu já escolhi a minha revista, gente. Antes de começar a escrever, eu já escolhi... professora, mas depois vai ser recusado, eu tenho que mandar para outra, beleza?
Aí você vai ter que mudar as regras, vai ter que formatar nas novas regras. Vai dar mais trabalho. Mas a primeira vez que você escreve, você já escreve pensando na revista que você quer mandar. Aí você tem a regra da revista lá. E aí você pega um artigo publicado recentemente na revista ali do ladinho de você. Por quê? Porque na hora que você está escrevendo o resumo, você faz mais ou menos como o cara fez. Número de palavras, tamanho, fonte, essas coisas todas, tá? Beleza, então, por enquanto, o que eu tenho em mãos? Tudo ali que eu já mostrei para vocês. Eu tenho as figuras, tenho a legenda da figura, eu tenho lá, não metodologia, mas eu tenho uma lista de todos os métodos que eu usei, os reagentes que eu usei e os pareceres de comitê de ética, animais ou humano, o que for. Já está tudo listado. Eu tenho um artigo da revista pronto. Bom, agora eu vou começar a escrever. O que eu já tenho separado também, que eu já venho fazendo desde que eu entrei no meu curso? Ler. Eu tô lendo, eu venho lendo há muito tempo, então eu já tenho os artigos que me ajudaram a escolher a metodologia para fazer o experimento, os artigos que me ajudaram a conhecer sobre o conhecimento, as lacunas e me fizeram construir a minha pergunta. Esses artigos já estão lá no meu computador, né, guardadinho numa pastinha. Então, eu já tenho a minha literatura que eu quero pertinente, né, a ser consultada e citada no momento que eu estou escrevendo. Então, essa literatura, da onde que eu tirei? Lá do PubMed, Portal CAPES, eu posso ter feito um fichamento no Excel, né? Aquilo que lembra que eu falei com vocês, vocês podem abrir o Excel numa tabelinha e colocar o artigo, os principais achados e como é que é a citação dele, vai por coluna ali, metodologia, os principais achados e qual é o link da internet desse artigo. Esse é o fichamento. Então, eu posso ter também as minhas referências, né, que eu quero consultar ou citar na forma de fichamento. Aí cada um é cada um. Aí, dentro desses artigos que eu li, que eu já gostei, claro, durante a escrita eu vou adicionando outros. Eu posso fazer mais uma busca, adicionar mais um e tal. Mas eu tenho aqueles mais importantes que não podem faltar, né? E aí eu já separei quais eu vou usar na minha introdução e quais eu vou usar na minha discussão. Professora, como é que eu faço isso? Bom, voltando lá, ó, o que tem que ter na minha introdução? O que se sabia, o que se sabe sobre o assunto, o que falta saber. Então, eu tenho que ter artigos, literatura que dão embasamento para eu escrever isso aqui. Então, à medida que eu estou escrevendo, eu já estou separando quais artigos serão da minha introdução. Na minha discussão, eu vou usar artigos que me ajudam a validar e confirmar e argumentar sobre o meu resultado. Se eu achei um resultado positivo, eu tenho que ter artigos que também acharam positivo, ou artigos que descrevem que nunca se achou nenhum caso positivo, aí já mostra que o seu resultado é inédito. Então, assim, você tem que ter artigos que vão te ajudar a embasar positivo ou negativamente o seu resultado. Então, aqui eu já tenho separado o que vai para a introdução, o que vai para a discussão, tá? E eu, como eu falei para vocês, eu já tenho a minha lista de figuras e tabelas organizadas já, antes de começar a escrever. Ainda nem comecei a escrever, já vai dar 1 hora de aula, ó, gente. Então, tá aqui minhas figuras, tá? Então, claro que antes disso eu conferi nas regras da revista quantas figuras ela permite, porque tem revistas que falam assim, ó, só pode ter 5 resultados na forma de figura ou tabela. Então, se eu tenho 3 figuras, eu só posso ter mais 2 tabelas. Se eu tenho 2 figuras, eu posso ter 3 tabelas, porque o máximo é 5
de figuras e tabelas. Às vezes eles falam, não, pode ter 5 figuras e 5 tabelas. Aí eu posso ter 10 ao todo de resultado. Então, vai depender do que a revista que eu escolhi permite. O que ela não permite colocar no artigo, eu posso colocar em suplementar. Mas eu tenho que saber se a revista que eu escolhi aceita material complementar. Porque tem revistas que não aceitam também. Então, tem que olhar lá na regra isso tudo antes de escrever. Tu imagina tu sair escrevendo e assumir que a revista aceita 10 figuras e mais material suplementar. Aí você escreve um monte de coisa. Aí chega lá na hora de submeter, você descobre que o sistema só aceita 3. Quando você vai fazer o upload das outras 7, ele não aceita. Olha, tu vai ter que parar, voltar para deletar as figuras, voltar para o teu texto, tirar tudo de resultado, reescrever, reorganizar, provavelmente fazer uma figura com A, B, C, D para caber tudo. Vai ter que fazer o trabalho tudo de novo. Aí pode parar ali que vai passar os 7 dias e você não organizou isso. Ou se você organizar rapidão ali, vai ficar ruim, quando bater no revisor, volta. Tá? Então, planejamento, gente. Isso aqui é o resumo de todos os dias que você dedicou ao seu curso. Os 2 anos de trabalho estão aqui. Não vai agora tratar isso como um descaso. A melhor parte é essa. É você sentar e organizar o seu trabalho, os seus resultados, o que você produziu. Aí você já olha lá na regra da revista, o PDF chama instruções para o autor, eu vou mostrar aqui para vocês depois, quais são os formatos permitidos para figura. Normalmente é JPEG ou TIFF. Às vezes, para submissão é JPEG e depois lá de aceito, você manda a figura no TIFF porque ela é mais pesada, a resolução é melhor, etc. Mas às vezes ele já permite que você mande TIFF aqui na submissão. Então tem que ler lá e olhar qual o tamanho e qual é a extensão, né? Ponto JPEG, ponto TIFF, aí tem que ver a formatação certa. A revista aceita a figura colorida, porque se não aceitar colorida, você vai ter que fazer seus gráficos em preto e branco ou tons de cinza. Então, você já vai fazer isso tudo antes de começar a escrever. Lembra? As figuras já estão prontas antes, porque a hora que você está escrevendo, você está olhando. Quando você for escrever metodologia, você tem que escrever a metodologia que você usou para fazer isso aqui. Quando você for escrever resultado, você olha para esse resultado e descreve o resultado e cita a figura. Então, a figura tem que estar pronta antes de você começar a escrever. Até para você olhar para o que você tem aqui e ver fisicamente o seu resultado na forma de uma figura, para você tentar descobrir isso aqui, ó. O que faltava e o que eu fiz. O que eu achei? Tá aqui. Olha para cá e vê o que você achou. Claramente olhando para a figura. Então, antes de começar a escrever o artigo, você tem que ter as figuras prontas. Ah, professora, não está muito bonita, porque um amigo meu depois vai me ajudar a arrumar. Beleza, faz no Excel, mas monta ela ali, ó. Depois você formata, mais bonito e tal. Mas para começar a escrever, ela tem que estar estruturada. Vai te ajudar a enxergar o seu resultado, tá? Então, regras gerais de resolução de figura. Isso aqui é tipo generalizando, tá? Generalizando, normalmente, gráficos. Quando a figura é isso aqui, ó. Porque você pode ter figura e foto. Isso aqui é foto, tá? De microscopia eletrônica. Isso aqui é figura e gráficos. Eu construí um gráfico lá no Excel, botei pro CorelDRAW, para não sei para que lá, ou qual foi o programa que eu usei, e construí esses gráficos. E exportei na forma de JPEG ou TIFF, beleza. Mas aqui é foto. Então, quando a figura tá
figura são gráficos, normalmente a resolução é 1200 dpi. Quando você for exportar esse gráfico aqui na forma de JPEG ou TIFF para figura, né, exportar o arquivo, você exporta e escolhe a resolução. Você escolhe aqui, ó, na hora de exportar a figura, você escolhe quantos dpi's ela vai ter, tá? O tamanho, tudo, claro, e a resolução. Agora, fotos, que é ou em TIFF ou em JPEG, você vai 300, tá? Ela é um pouco mais pesada. Então, ou é TIFF, né, ou é JPEG. Se for gráfico, você pode botar uma resolução maior, que não pesa tanto. E se for foto, ela já, como ela pesa mais, o arquivo é mais pesado, você bota uma resolução de 300 ou 600, depende, tá? Tabelas, aquilo que eu falei para vocês. As tabelas que vão no texto, por exemplo, tabela 1, tabela 2, que não são materiais suplementares, elas vão, você constrói ela no Excel, porque é mais fácil de editar, e depois que ela está pronta, você copia e cola aqui para o Word, mantendo, aí você escolhe lá manter formatação, né? E aí você cola aqui para dentro, arruma direitinho e vai fazer o upload lá na revista das tabelas na forma de Word. Tem algumas revistas que já mandam você botar a tabela lá dentro do arquivo do Word junto com o texto. Outras não, fala para vocês mandarem em arquivo separado. Aí vai depender. Mas o arquivo é .docx, que é o Word. Agora, material suplementar, como eu falei para vocês, normalmente vocês mandam na forma de no Excel, né? .xls, tá? Por quê? Porque é aquilo que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, que é um material que fica disponível para edição, para revisão sistemática, então é mais fácil de baixar e utilizar em trabalhos futuros.